paz do Senhor, que bom nós estarmos aqui mais uma vez, já na lição de número 9. E para mim é um prazer ter você aqui todas as semanas para nós aprendermos mais um pouco a respeito da palavra de Deus. E espero contribuir com você com este comentário a respeito de arrependimento e fé. Para você que está aqui a primeira vez no meu canal, eu sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos falar na lição de número 9, arrependimento e fé para a salvação. Às vezes nós falamos muito de arrependimento e também às vezes falamos muito de fé. E este assunto ele é pertinente para os nossos dias atuais. Falar de salvação sem arrependimento e sem fé é um engano para qualquer pessoa imaginar que será salvo sem estes dois princípios básicos na vida de um cristão. O nosso textual está em Atos capítulo 2, versículo 38. No primeiro discurso de Pedro, no dia de Pentecostes, tinham pessoas de todas as nacionalidades ali em Jerusalém, naquele grande dia, onde foi o derramamento do Espírito Santo. E o apóstolo Pedro começa a fazer o seu discurso a respeito de Deus e de Jesus Cristo. E este discurso de Pedro alcança o coração dos ouvintes daquele dia. E nesta mensagem que Pedro pregou, o tema central era Cristo, dizendo que o povo tinha cometido um crime terrível, pois o Cristo que eles haviam crucificado era o próprio Filho de Deus, e que Deus o exaltara, e muitos do que estavam ali concordaram com a morte de Jesus Cristo. Concordaram com os líderes religiosos daquela época que decidiram matar Jesus Cristo. E eles reconheceram então, com o discurso do apóstolo Pedro, que eles pecaram. E com medo, eles perguntaram o que devia fazer. E esta mesma pergunta nós vemos quando o apóstolo Paulo também estava preso e aquele carcereiro, depois de ver aquele grande milagre e que as portas se abriram, as correntes soltaram de todos os presos, ele fez a mesma pergunta, o que ele devia fazer para ser salvo. E nesse discurso de Pedro, seus ouvintes fizeram a mesma pergunta. O que nós devemos fazer então? A resposta de Pedro foi enfática. Ele diz: arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se de terem crucificado o Cristo. E depois de Pedro falar essas palavras, imediatamente houve mudança e eles sentiram remorso por terem feito isso. Ficaram tristes por terem consentido na morte do Filho de Deus. Eles foram convencidos dos seus pecados pelo Espírito Santo e agora estavam prontos para receberem a salvação. E Pedro diz para eles duas coisas: arrependam-se e sejam batizados no nome de Jesus. E neste versículo do nosso textuário, há uma ordem a ser seguida que o apóstolo deixa para nós. Crer na morte expiatória de Cristo, crer que necessitamos de perdão, que precisamos de arrepender dos nossos pecados e, por conseguinte, o batismo nas águas, que é a nossa confissão pública para perdão dos pecados. E depois o recebimento do dom do Espírito Santo. Mas às vezes, nem sempre, essa ordem é desta forma.
há casos e casos. Você deve conhecer, nós conhecemos pessoas que são batizadas com o Espírito Santo no dia que aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Existem outras pessoas que são batizadas no Espírito Santo no dia do seu batismo nas águas. Elas recebem o dom do Espírito Santo. E existem outras pessoas que recebem o batismo antes de passar pelas águas. Na minha vida mesmo aconteceu desta forma. Antes mesmo de eu passar pelas águas, Jesus Cristo me batizou com o seu Espírito Santo. E nós temos um exemplo maravilhoso na Bíblia, que está em Atos capítulo 10, versículo 44, na casa de Cornélio. Eles receberam a palavra e todos que estavam naquele ambiente foram batizados no Espírito Santo. E somente após eles passaram pelo batismo das águas. O batismo no Espírito Santo é um propósito de Deus na vida de cada um. É um revestimento de poder, né? Então, a pessoa, quando ela recebe o batismo no Espírito Santo, Deus realmente tem um propósito urgente na vida daquela pessoa. E quem não recebeu precisa buscar de todo o coração e com fé para que possa receber este batismo, este dom que vem de Deus. Então, o propósito de Deus é para revestir o novo crente. No nosso primeiro tópico, nós vamos falar sobre arrependimento, uma transformação do espírito. Tanto na língua hebraica, tanto na grega, dá uma ideia de voltar-se para longe do pecado e ir em direção a Deus. Arrependimento do grego, metanoia, mudança de mente, tristeza, contrição, causada pela violação das leis de Deus. A pessoa fica triste por transgredir as leis de Deus. E aí a pessoa é constrangida a voltar-se a Deus para implorar o imerecido favor. Está em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Arrependimento resulta em perdão de pecados. E o batismo, ele ocorre porque os pecados foram perdoados. Não se pode batizar um novo crente que não arrependeu dos seus pecados. A água no batismo, ela não limpa a pessoa. O batismo, ele não salva ninguém. O que salva alguém é a morte expiatória de Cristo. A teologia sacramental insiste na ordenança do batismo como causa instrumental da salvação. Um rito externo, como o batismo, não é base para destruir o pecado e nem mediar o homem a Deus, né? A pessoa não é porque ela batizou, ela está salva. Nós conhecemos pessoas que só aceitam Jesus Cristo no final da sua vida, seja ele novo ou velho, e não há tempo para que ele passe pelas águas, né? Então, o batismo não é a base para a salvação, mas é regra para quem aceita Jesus. É cumprindo o ID de Jesus, quando ele disse: aquele que crê e for batizado será salvo, né? Não que o batismo salva alguém. O Espírito Santo, que é mediador e agente da salvação. É ele que convence o homem do pecado. Está em João 16, versículo 8. Infelizmente, encontramos muitas pessoas que não entendem de fato o que é reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo para expiação dos nossos pecados. Infelizmente, encontramos diversas pessoas que ainda ao passar pelas águas batismais não arrependeram-se dos seus pecados e batizam na prática dos seus pecados
de antes de conhecer a Jesus, achando que por batizar será liberto das práticas pecaminosas. E nós sabemos que de fato assim não acontece. Arrependimento e remorso são consideradas palavras sinônimas, mas vários pensadores fazem distinção entre elas. O arrependimento leva a pessoa a uma dor genuína. Ele fica triste mesmo, ele se rasga diante de Deus por causa das suas transgressões. E quando ele lembra dos seus pecados antigos, ele não sente prazer, ele não sente alegria de ter praticado tais coisas. Mas ele chora de tristeza por ter feito tais atos. É uma tristeza causada pelo sofrimento causado a alguém, neste caso, a Deus. E culmina em mudança de atitude. Uma pessoa que se arrepende dos seus pecados, ela não continua a mesma pessoa, ela muda de direção, né? Ela muda as suas atitudes para não voltar a cometer o mesmo erro. Assim, o remorso é um sentimento que prende a pessoa no passado. O arrependimento liberta a pessoa para viver o futuro de uma forma mais consciente e feliz. O remorso, a pessoa fica remoendo aquela coisa, mas sem ter se libertado dela, sem ter de fato arrependido das suas antigas atitudes. E quando realmente nós arrependemos dos nossos erros, nós os confessamos, os deixamos, mudamos de atitude e aí nós somos livres da culpa, enquanto que o remorso não livra o indivíduo da culpa. Você já viu uma pessoa que confessa os seus erros, né, os seus crimes, e ele não demonstra nenhum remorso por ter feito aquilo? Ele conta com riquezas de detalhes o que ele fez, mas no seu rosto nós não vemos arrependimento. Em suas palavras, em suas emoções, nós percebemos que aquela pessoa não se arrependeu dos seus pecados ou das suas atrocidades que ele cometera. Confessar e não se arrepender é um falso arrependimento. Às vezes a pessoa acha que pelo simples fato dela confessar o que fez, ela já arrependeu, quando na verdade isso é um falso arrependimento. Às vezes as pessoas não pecam, não pelo sentimento de agradar a Deus, mas com medo das consequências advindas dos seus erros. A pessoa pode pensar: o que pode acontecer comigo se eu cometer tal pecado? Ou, que bênçãos eu vou deixar de receber se eu cometer tal pecado? Então, às vezes, a pessoa não comete o pecado, não é por amor a Deus, amor à sua palavra, mas por amor a ele mesmo, com medo do que possa acontecer com ele. E a pessoa continua pensando no pecado com prazer e alegria, com vontade de fazer, mas não fazê-lo com medo das consequências. Quantas pessoas são surpreendidas caindo no mesmo erro? Será que houve arrependimento na primeira vez que aquele erro foi cometido? Não que não somos pecadores, mas nós não podemos viver na prática do pecado e cair no mesmo erro sempre, né? Que é uma fraqueza na vida do cristão. O arrependimento, ele nos livra da culpa, mas a culpa nos escraviza e tira a nossa alegria de viver.
O arrependimento, ele nos faz experimentar a cura da consciência cauterizada. E o que é consciência cauterizada? É uma mente insensível. E isto é resultado do pecado contínuo e impenitente. O pecado, ele adormece o senso moral do certo e do errado. E o pecador torna-se insensível aos avisos da consciência que Deus colocou dentro de nós para nos guiar. Está em Romanos capítulo 2, versículo 15. Ouvimos pessoas dizerem da seguinte forma: para mim isto não é pecado, mas já para você é. Porque para estas pessoas, Deus requer mais de uns do que dos outros. Se ele fizer, não é pecado, mas se eu fizer, é pecado para Deus. Veja como a consciência das pessoas estão cauterizadas, insensíveis a respeito do pecado. Arrependimento, eu sempre digo que não é fácil. É uma das coisas mais difíceis na nossa jornada. Deixarmos de praticar tais coisas, porque estas coisas irão entristecer ao Espírito Santo, irão entristecer a Deus. Então, Esaú, com lágrimas, diz a palavra de Deus, buscou arrependimento, mas ele não foi aceito por Deus. As lágrimas dele não foi por ter trocado as coisas celestiais pelas coisas terrenas e passageiras, mas por ter perdido o seu direito de primogenitura e as bênçãos que viriam em decorrer da sua primogenitura, das promessas que tinha para o primogênito. Esaú, ele representa aqueles que apostatam da fé e ignoram as bênçãos advindas pela morte de Cristo. A misericórdia de Deus, ela tem limites. Então precisamos arrepender enquanto há tempo. Enquanto vamos receber, temos oportunidade de recebermos o perdão da parte de Deus. O arrependimento é a oportunidade que temos de reatar nossa amizade com Deus. Precisamos fazer um autoexame. Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, parte A. Não eu ter que examinar o meu irmão, o meu próximo, é eu fazer um autoexame, olhar para dentro de mim mesma e ver se realmente me arrependi dos meus pecados. E tem uma oportunidade, cada dia é a oportunidade que temos de fazer este autoexame. Não podemos nos permitir ser enganados pelo nosso coração. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, ele escreve que enganoso é o nosso coração. Somente o Espírito Santo nos esquadrinha e sabe se houve real arrependimento da nossa parte. O Salmo 51 é o texto áureo da contrição. Davi, depois dos seus pecados de adultério e homicídio, buscou com lágrimas e tristeza o perdão do seu pecado. E ele alcançou misericórdia da parte de Deus. Mas aquele homem se humilhou, mudou de atitude e sua alma entristeceu, porque ele diz no seu salmo: pequei contra ti, pequei contra Deus. Por quê? Ele transgrediu os mandamentos da lei de Deus. E quando nós fazemos isso, nós não importamos mais com o que acontecerá com o nosso próximo. A mensagem dos profetas, a mensagem de João Batista, a mensagem de Jesus Cristo,
A mensagem dos apóstolos era o arrependimento. E hoje, muitas das vezes, nós temos medo de falar de pecado em nossos púlpitos. E nisso, deixamos de falar de arrependimento. As pessoas vêm, ficam como chegaram e acham que não precisam de mudança, não precisam caminhar em direção a Deus, né? E longe do pecado. A mensagem deles era o arrependimento. Quando João Batista, ele viu os fariseus e saduceus vindo até o Rio Jordão, onde ele estava batizando os novos discípulos, e não sabemos se para serem batizados ou não, mas o que João Batista diz para eles é que antes deles batizarem, eles precisavam produzir frutos dignos de arrependimento. Eles precisavam deixar o pecado e dar frutos agradáveis a Deus. Então a pessoa não precisa ter pressa para batizar. O que ela precisa é que quando ela for batizar, ela vai produzir frutos dignos de uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados. Devemos romper com o pecado e aceitar o senhorio de Cristo em nossas vidas. Jesus fala do arrependimento em Lucas, capítulo 13, versículo 1 a 5, quando ele fala da Torre de Siloé e da morte dos galileus. E ele diz para os seus ouvintes: vocês acham que se vocês não se arrependerem, também não sobrevirá sobre vós a destruição repentina, quando não se espera que aconteça? O verdadeiro arrependimento inclui a decisão de abandonar o pecado. Segundo ponto, nós vamos falar sobre a fé como um dom de Deus e como resposta do ser humano. Todas as bênçãos celestiais são advindas do Criador de todas as coisas. Tudo que nós recebemos vem da parte de Deus. E o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e provas das coisas que não se veem. Está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. É a confiança que nós temos em todas as providências divinas. É a confiança que nós temos que Deus está no controle de tudo e que Ele é capaz de manter as leis estabelecidas por Ele. É a confiança que nós temos no plano de salvação estabelecido por Deus e executado por Jesus Cristo. A fé, se nós podemos dividi-la, se assim podemos falar, a fé é dividida em fé natural, fé salvífica e fé como dom. A fé natural é aquela que faz o indivíduo crer em Deus. Ele acredita que todas as coisas foram criadas por Ele. A pessoa é ensinada desde bem pequena a crer em Deus, que Ele controla todas as coisas. Mas esta fé não faz com que a pessoa dê um passo decisivo para a salvação. A Bíblia afirma que até os demônios creem e estremecem diante de Deus. Está em Tiago capítulo 2, versículo 9. Muitas das vezes falamos do Evangelho para as pessoas e elas dizem: eu já tenho Jesus no meu coração, ou eu já tenho Deus na minha vida, eu creio que Deus existe, eu creio que Deus cura, mas ele não crê no Evangelho para a sua salvação, que ele precisa renunciar ao pecado e se arrepender dos seus pecados. Muitas pessoas creem em Jesus, creem na sua morte, mas não creem que precisa renunciar ao pecado e arrepender-se de seus pecados e que Jesus morreu por isso e para isso. É como se essas pessoas escolhessem em que acreditar e elas acreditam somente naquilo que lhe é favorável.
A fé salvífica, ela é proveniente da proclamação do Evangelho. Esta fé salvífica ou fé salvadora, ela nos leva a receber a Cristo como único e suficiente Salvador. Está em João capítulo 3, versículo 16. Sem a mensagem da cruz, não pode haver fé salvadora. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Está em Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17. As pessoas somente creem em Cristo se ouvirem falar dele. Deus requer do homem apenas que creia em Jesus Cristo. Ela é sempre fé mais arrependimento. Esta é a fé salvífica. A salvação é um dom da graça de Deus, mas somente a recebemos pela fé. A salvação nós só a recebemos pela fé e ela não vem de nós, é dom de Deus. A fé é um ato contínuo para a vida inteira, que precisa crescer e se fortalecer para sermos salvos. Tem pessoas que acham que aceitou Jesus, podem parar por aí, não precisam exercitar a sua fé, não precisam fazer sua fé crescer, amadurecer, se fortalecer, mas é um ato contínuo, crer é um ato contínuo. Jesus diz que somente os que perseverarem até o fim que serão salvos. Está em Mateus capítulo 24, versículo 13. Hoje, infelizmente, a maioria das mensagens pregadas, elas são de autoajuda, onde o Cristo já não é mais o centro das mensagens, mas o homem é o centro das mensagens dos nossos pregadores. E aí nós queremos conversões. Como as pessoas crerão se não tem quem pregue a mensagem da cruz? A fé é a porta de entrada de todas as bênçãos que advêm da salvação. A justificação está na nossa lição, a regeneração está na nossa lição e está na palavra de Deus, a adoção, a reconciliação, o perdão, a santificação, a glorificação, a vida eterna, o batismo no Espírito Santo, tudo vem de Deus por intermédio do Espírito Santo e do sacrifício de Jesus Cristo. São as bênçãos advindas pela salvação. Através da operação da fé, Deus chama as coisas que não são como se elas já fossem. Romanos capítulo 4, versículo 17, parte B. As coisas que não existem no mundo físico tornam-se reais pelo exercício da fé. A fé, ela espera o que foi prometido. Nossa confiança está nas promessas de Deus. A fé como dom, ela é dada por Deus e é diferente da fé como confiança e compromisso, né, que é a fé natural, que é a fé salvífica. Quem tem este dom da fé tem uma convicção dada por Deus que Ele revelará o seu poder em casos específicos. É o sobrenatural no mundo natural. E somente através desta fé, como dom, que é alcançados milagres de curas. São demonstrações do poder divino. Mas a pessoa que o recebe, né, que recebe este dom, a fé como dom, ela não pode imaginar que todas as vezes que ela quiser, Deus irá se manifestar através dela. Que ela vai orar e que Deus vai curar. Deus não vai curar todos os enfermos da face da terra.
Tudo que Deus faz é para a glória do nome dele. Não é algo que eu tenho, que é meu e que eu posso fazer uso a toda hora. Mas quando Deus quer manifestar o poder dele, que entra em ação o dom da fé. Impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Mesmo a pessoa, para receber um grande milagre, ela precisa ter fé, ela precisa acreditar que o milagre vai acontecer. Este dom, ele não é para ser usado em benefício próprio. Felizmente tem pessoas ganhando dinheiro por causa desse maravilhoso dom, que é para glorificar o nome de Deus e para dar uma bênção para algumas pessoas. Nem todos serão curados, nem todas as viúvas foram sustentadas, nem todos os leprosos foram curados, nem todos os cegos foram curados, nem todos os mortos foram ressuscitados. Tudo o que aconteceu e acontece é para a glória do nome de Deus. E este dom deve ser usado em benefício do crescimento do reino de Deus, em benefício da evangelização, para as missões e para a confirmação dos santos. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. No terceiro ponto, nós vamos falar sobre o arrependimento e a fé são as respostas do homem à salvação. Sem arrependimento, é impossível que alguém seja salvo. Assim como sem a fé, é impossível agradar a Deus. Se a pessoa não tem fé, ela não pode agradar a Deus, porque não vai acreditar em todas as coisas que Deus planejou para a humanidade. Mas o arrependimento sozinho, ele também não salva ninguém. Primeiro, é preciso crer na mensagem da cruz. Somos salvos pela graça e isto não vem de nós. Está em Efésios capítulo 2, versículo 8. É dom de Deus. A fé, ela manifesta por meio de quem a graça é revelada e a salvação é concedida aos homens. E a graça foi revelada para a humanidade por intermédio de Jesus Cristo. E na lição nós temos o exemplo de Zaqueu, que conheceu a verdade, arrependeu-se dos seus erros e imediatamente mudou de direção. Arrependimento faz parte da conversão e abrange por inteiro o indivíduo, o seu intelecto, a sua vontade e as suas emoções. Não somos mais controlados pelos nossos desejos carnais, mas somos controlados pelo Espírito Santo de Deus. E quando arrependemos dos nossos pecados, todo o nosso interior, ele muda de direção. Há uma mudança de comportamento. Tem um novo nascimento. E vamos caminhando pela fé até chegarmos à estatura de varão perfeito. Está em Efésios capítulo 4, versículo 13. O homem, depois de conhecer o maravilhoso plano da salvação, de conhecer o amor de Deus, a única resposta que o homem pode dar a tudo isso é arrependimento e fé. Amém? Espero que eu tenha contribuído com este comentário para a sua aula. Nós tivemos que seguir uma linha traçada pelo nosso comentarista, mas espero ter te ajudado. Fica aqui um forte abraço para você e te aguardo no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.